enfermidade atinge a tua casa, a tua base espiritual, ela é atingida, Fica balançada. Mas foi o ano que eu mais ministrei. Bonsoir, meus amis. Comment ça va? Que Dieu le bénisse, que Dieu vous protège. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical. Estamos aqui com o nosso amigo pastor Elias Lopes. Pode ficar à vontade para se apresentar, meu pastor. A paz, meus amigos, a paz aí, galera. É uma alegria imensa estar aqui juntamente com o Terremoto. Com certeza vamos estar aqui compartilhando algumas experiências missionárias e vai ser uma bênção para a tua vida. Com certeza, missões. Pastor, missões. Quando o senhor ouve essa palavra missões, o que o senhor sente quando o senhor ouve a palavra missões? Então, temos toda essa convicção que a missões é do coração de Deus para o nosso coração. E quando se fala de missões, eu sinto tremor até na carne. Sim, você ouvir o gemido, né, das pessoas gritando por socorro. O senhor, desde quando que começou essa experiência de missões? Quando que o senhor sentiu que o senhor estava vocacionado a fazer isso? Acredito eu, desde quando eu vim aceitar a Jesus como Salvador da minha alma. 29 anos atrás, ainda... Então o senhor não é do berço, não? Não. Ainda tive a infelicidade de até mesmo experimentar as drogas, né? Aí o senhor... Aí quando que o senhor teve esse contato com missões? Quando houve um dos primeiros congressos de missões na igreja no qual eu congregava, eu posso falar que eu tive essa experiência de ouvir a voz de Deus. E do meu coração sentir que era aquele momento, era o chamado missionário que tinha na minha vida. O senhor teve várias confirmações sobre isso? Ou no primeiro chamado o senhor atendeu e correu atrás? Eu tive várias confirmações, tanto da parte de Deus, e Deus usando profetas, né, e profetisas, e me dando através de sonhos também. E eu fui acreditando naquilo ali que era o chamado de Deus, e hoje nós estamos alcançando bastante vidas. Tem muito tempo que o senhor já faz esse trabalho de resgatar as vidas, resgatar as almas? Bastante tempo, bastante. Hoje eu posso falar que tem mais de 13 anos, né, que eu vim assim me dedicar mais, me entregar mais nos evangelismos pelas madrugadas, nas portas das boates, subindo os morros, né, das nossas comunidades, aqui em nossa cidade de Volta Redonda, e também na capital do Rio de Janeiro. Tivemos algumas experiências, algumas comunidades ali, tanto na Rocinha, tanto em Rio das Pedras, tivemos algumas experiências. Então, o senhor falou sobre essas experiências. Eu gosto muito do senhor, pastor, porque o senhor é um camarada que não só fala de missões, o senhor vive missões e respira missões. Desses 13 anos que o senhor já passou com esse chamado da parte de Deus, conte uma das suas experiências, uma marcante que o senhor teve. Assim, a experiência mais marcante que eu tenho hoje, que eu carrego, é uma das madrugadas, né, em Volta Redonda também, que nós estivemos evangelizando a porta de uma boate em Volta Redonda, e nós tivemos uma oportunidade de evangelizar um rapaz que era homossexual. Ele aceitou a Jesus naquele momento e hoje está com a vida transformada. Isso foi uma experiência, porque quando nós chegamos ali, ele pediu uma Bíblia de presente. Assim que você e a comitiva chegou? Isso, nós estivemos evangelizando o Aterrado, né? Edifício redondo, lugar conhecido como Inferninho. Atravessamos os viadutos e fomos evangelizar as boates. E chegamos nessa boate, né? E enquanto nós estivemos evangelizando ali, nós saímos, fomos para uma outra boate. E um dos nossos meninos falou assim: Deus falou que tem alma para resgatar lá.
E nós voltamos. Quando nós voltamos, na esquina da rua tinha mais ou menos 6 pessoas ali. E quando nós fomos para essa pessoa que Jesus ama ele falou, ele pode mudar a minha vida? E nós falamos que pode. Ele falou, então, se vocês acreditam, me dá uma Bíblia de presente. E na mesma hora, um daqueles jovens, né, que faz parte do nosso grupo de evangelismo, presenteou uma Bíblia para ele. E ele gritou, apontou o dedo para essa boate e falou, boate, nunca mais vou pôr meus pés aí. E aquele dia, Deus salvou ele. Depois de 2 anos e pouco, nós sempre evangelizando nos finais de semana, mas depois de 2 anos veio o nosso conhecimento através de uma menina que trabalha num hotel próximo, que aquele rapaz tinha aceitado a Jesus e já tinha até casado, para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor, esse contato que o senhor tem é difícil? Como que é que o senhor, para o senhor abordar assim, nas noites para evangelizar e levar Cristo até essas pessoas? Primeiramente é o respeito, né? É você respeitar a pessoa. Sim. E nós chegamos da melhor forma possível, dirigido, lógico, pelo Espírito Santo. E geralmente eu dou a paz do Senhor. Porque acho que paz, quando você libera ela alcança quem não tem paz. Então, quando você libera a paz, é muito normal para quem já conhece ou já conheceu, ele falar paz. Então, você já sabe que ali tem um sinal que ele já foi. E, com certeza, quando você aborda esta pessoa, seja no alto do morro, seja em qualquer lugar, eu costumo já dar a paz do Senhor a todos. E quando eu dou a paz, é muito normal alguém já responder. Eu falo, então esse aí tem. Pastor, porque geralmente o que mais essas pessoas precisam é de paz. De paz. Então quando chega alguém liberando paz, eles recebem como nunca recebeu nada. Isso. Porque eles vivem uma vida conturbada. Então quando alguém chega com algo diferente e apresenta e libera a paz, a pessoa, aquilo ali pode ser um divisor de águas para essas pessoas. Mas, pastor, fala para mim, é difícil fazer missões? Ô, Terremotos, para quem ama missões, eu não vejo dificuldade de fazer missões. Porque quando você se entrega a missões ela se torna dificuldade quando você cria dificuldade. Eu costumo dizer que eu aprendi uma época que um chamado ele se torna uma desgraça na vida de uma pessoa por 2 motivos. Quando ele é chamado e não vem, e quando ele vem sem ser chamado. Eu tava pensando isso hoje. Se há algum tipo de possibilidade de alguém que não foi vocacionado fazer e alguém que foi vocacionado a não fazer. Pode acontecer. Acontece, mas acontece. Aí vem o pior das coisas, né? Isso, porque a obra de Deus, uma coisa que Deus ele sempre te assegura isso, é você ter convicção do que você está fazendo. Porque desde quando Deus ele me chamou para essa tal obra missionária, para a obra que arde meu coração, tanto no meu coração, no coração da minha esposa, das minhas filhas, eu abri mão de tudo. Eu trabalhava 17 anos com um patrão. Em 2015, eu ministrando em Espírito Santo, e Deus falou, a partir de hoje, eu cuido de você, eu cuido da tua casa. E você vai cuidar das vidas. Para mim, naquele momento, foi um choque, porque você tem família. Só que eu aprendo que na obra de Deus você não gasta, você investe. E era aquele momento, eu falei, Deus, e agora? Eu só fico em paz. E eu falo assim de todo o coração que tudo Deus tem suprido. A minha filha costuma usar uma palavra que a folha de pagamento do meu pai é a folha de pagamento de Deus. Porque é Deus que é o provedor, né? De Deus. Fato da casa. O senhor teve algum tipo de bloqueio no início da tua chamada? Sim. Algo que te prendia, algo que oscilava dentro da sua mente, fala assim, vou, não vou, faço, não faço? Quando você tem família, você tem que pôr tudo na balança. E humanamente, né, você se tratando do lado humano, você com certeza cria alguns bloqueios, porque a obra de Deus vai se levantar algumas pessoas.
que não vai acreditar que aquilo ali, o cara vai abrir mão de tudo, vai para viaduto tirar a pessoa, vai para Dutra, para as rodovias tirar andarilho, vai ficar no alto do morro, tirando os jovens, às vezes totalmente drogados. E muitas pessoas não entendem esta obra. Então, no início é complicado. No início você ouve coisas que te entristecem, você ouve coisas que com certeza a tua mente começa a oscilar. Meu Deus, será que é isto mesmo? Olha o que eu estou ouvindo. Está entendendo? Mas depois o próprio Espírito Santo ele vai te conduzindo e ele vai trazendo pessoas que acreditam. Então, tipo assim, aí Deus levanta as minhas filhas que, pai, estamos juntos, entendeu? A minha esposa, vai dar certo. E isto começou a fluir. O bom é que, igual o senhor falou que na sua casa, todo mundo abraçou a causa, todo mundo abraçou o chamado, né, que Deus tinha na vida do senhor. Porque eu acho que também, não sei se é a palavra certa, mas se tornaria um peso caso dentro de casa tivesse um tipo de bloqueio, certo? Então, Terremoto, se tudo na vida não haver concordância, quando se trata de marido e mulher, se não haver uma concordância, você não consegue fazer. Então, desde o momento que houve uma concordância na minha família, que a minha base, a base de Deus é uma base principal, eu acho que eu sempre falo isso com as minhas filhas, que os meus melhores sermões quando eu vou ministrar é quando as minhas filhas, minha esposa estão nos primeiros bancos. Quem sabe quem é o pai, a minha esposa sabe quem é o esposo. Então, você está entendendo? Isto te ajuda. Então, quando há uma concordância, aí as opiniões alheias não vai te parar. Porque o principal está com você. Porque primeiro você Deus. Já está blindado. Já estou blindado. Você está entendendo? E quando você está blindado pela tua família, mano, é só marchar e avançar e ganhar almas para Jesus. Pastor, qual que é a dificuldade, no caso do campo missionário, de ser um missionário no século que a gente vive? Assim, a maior dificuldade hoje, eu vou falar da parte do ministério que Deus entregou nas minhas mãos, que é um ministério que a gente vive 100% de doações, 100% de fé. Eu não, pastor, só tem grandes empresários por trás de senhor fielmente. Se eu te falar, não, porque são voluntários. Pode acontecer um mês abençoar, o outro mês não. Então o nosso versículo-chave hoje, tanto no projeto, hoje que eu estou com mais de 20 pessoas que eu resgatei das ruas, é Provérbios 21, verso 1, que é a mesma facilidade que Deus controla a correnteza de um rio, Deus controla a mente de um rei. Então a gente ora para as providências chegar, porque hoje você sem o recurso financeiro, principalmente no meu caso, que trabalho geralmente com pessoas vulneráveis, pessoas moradores de rua, andarilhos, às vezes nem família tem, os que tem mais de 10 anos, às vezes que não se vê, então às vezes se cria alguns obstáculos, se cria-se algumas dificuldades nessa área, mas são dificuldades que lá na frente Deus ele te mostra que ele está cuidando de tudo, ele zela de tudo. Pastor, vou falar um pouco com o público que vai assistir a gente. Olha, para você que quer ser um abençoador desta causa, tá? Pastor Elias Lopes tem um grande projeto, tá ok? Entre em contato comigo que a gente já passa o contato dele. Você que quer abençoar esse projeto, tá? Deus, ele certamente te abençoará. Você vai estar plantando uma semente, né, pastor? E certo que quando a gente coloca uma semente no reino, a gente colhe 100 vezes mais, não é verdade, pastor? Verdade, eu tenho, sim, tido várias experiências de testemunhos, né, de pessoas que têm investido nesse projeto, porque foi um projeto que criou através de uma vida que eu fui resgatar. Estava dormindo ali na Vila Santa Cecília, dormindo na calçada, e eu cheguei, entreguei um folheto para ele, orei, dei um Nescau quente, um pão com... Naquele dia tava um pão com presunto e queijo. E ele falou assim, o senhor fez tudo certo? Eu falei, fiz, poxa, te dei o alimento, orei, te dei um folheto. Ele falou, não tá faltando nada?
o senhor agora vai para tua casa, vai dormir na tua cama, debaixo de um edredom, eu vou continuar no mesmo papelão, na mesma calçada. Daí eu peguei e falei, meu Deus, eu tô errado. Eu achei que eu estava fazendo certo. Às vezes a necessidade do rapaz vai muito além do que comer. Muito além. Mas eu acho que um abrigo é sobre isso que eu queria falar com o senhor. Quando o senhor resgata, pastor, uma pessoa ali, o senhor não só tira da rua, mas dá uma família, né? Isto. Aí com esse rapaz, aquele dia, eu com toda dificuldade, paguei um hotel para ele. E desse hotel, no outro dia eu comecei a entrar em contato. Eu ainda não tinha, assim, casa de recuperação. Então, eu comecei a ligar para alguns pastores. Eu consegui uma vaga em uma cidade de Minas e consegui acolher esse rapaz na época. Eu fiz um desafio, até mesmo de pagar um valor simbólico, né? Sem ter condições, fiz pela fé. E Deus supriu nossa necessidade, consegui vencer. A ponto que Deus levantou um casal e cobriu toda a despesa desse rapaz. E hoje esse rapaz, ele, depois de mais de 8 anos, eu recebo um telefonema da cidade lá do sul. Esse rapaz hoje é um funcionário da Petrobras. Uau. E foi um grande abençoador de uma viagem missionária minha ao Vale de Jequitinhonha. E ele usou uma palavra muito forte. Ele falou, é o pastor Elias. Eu falei, sou eu. Eu vi pelo Facebook. E ele falou assim, gratidão não tem prazo de validade. E eu tenho que honrar o Senhor. Eu vi que o Senhor vai fazer uma viagem missionária ao Vale do Jequitinhonha. E foi a viagem mais com muita dificuldade financeira naquela época. E ele fez um depósito num valor muito bom, que deu para cobrir toda a despesa da viagem. Ainda investi nas pessoas lá no Vale do Jequitinhonha, que eu tenho compromisso. E isso tudo, a mesma pessoa que o senhor tirou... Eu tirei das calçadas da rua, viciado no crack. Assume importância. E isso o senhor não foi pra longe. O senhor tirou daqui de perto. Tirei daqui, né? Levei pra Minas. E de lá ele voltou pra família dele. Tinha faculdade, eu nem sabia. Fez um concurso e passou, né? Se tornou um funcionário da Petrobras. O senhor falou sobre abençoar, que esse mesmo rapaz abençoou. Conta pra gente uma das experiências que o senhor teve, que o senhor estava precisando pro projeto, que o senhor reuniu, orou e Deus prontamente respondeu. Vou falar recente agora, em nosso projeto mesmo, né? Em nosso projeto, lá em Bom Jardim de Minas. Foi final do ano, eu tinha feito uma ceia de Natal e pro final do ano eu não tinha as carnes para fazer o churrasco. E nós começamos a orar. E o versículo é esse, Provérbios 21, verso 1, e nós oramos. E os meninos, vontade de comer o churrasco. E quando nós oramos, o meu telefone começou a tocar. Lá nós estamos no meio da roça mesmo. Uhum. Começou a encostar carro lá, levando carne, a ponto do nosso freezer não comportar de tanta carne. Pessoas ligando de longe, comprando pela internet em alguns mercados aqui na nossa cidade vizinha, entregando na minha casa. Tipo assim, às vezes são coisas que para muitas pessoas são pouco, igual mesmo o nosso arroz. Eu gasto 180 quilos de arroz por mês. Que isso? O nosso arroz tinha acabado. O meu menino falou, pastor, o arroz acabou. Eu falei, você já orou? Então vamos orar. Eu orei. Quando eu cheguei aqui em Volta Redonda, que tem um trecho bom que a gente fica sem área na pista. Quando eu cheguei, a primeira mensagem que eu recebo de uma irmã foi, passa aqui em casa que Deus mandou comprar 20 pacotes de arroz para vocês. Rapaz, é o poder da oração, né, pastor? Tanto na outra casa de recuperação, que nós somos diretores há 4 anos e 4 meses, tanto essa que hoje nós somos responsável, diretor geral mesmo, né? Nós temos experimentado tudo através da oração. Você orar e Deus, ele trazer a resposta. A compra do nosso sítio lá foi oração. Porque quando esse menino criou essas dificuldades, aí eu falei com Deus aquele dia. Eu falei, Deus, eu quero ser um maqui na vida de alguém.
Eu quero ser uma... Tem um louvor que diz da Laurete Casa de Amor, né? E eu quero acolher alguns mefibosetes que por um incidente de percurso, né? Acontecimento inesperado, vem ser atingido pelo vício das drogas ou pelo alcoolismo, ou se tornar andarilhos, né? Ou moradores de rua. Eu queria ter um local para me acolher sem dificuldade. Que eu poderia aí já arrancar, falar, meu filho, vamos que eu tenho para onde te levar, eu tenho uma cama, temos colchões, temos roupa nova para você. E Deus preparou um amigo, eu procurando alguns sítios, aluguéis muito altos. Um dia meu amigo falou, tem um sítio na Serra do Pacal, está abandonado, já tinha um tempo abandonado, e o dono quer vender. Falei, quem sou eu? Vivo de fé, vivo de oração. E nós oramos, fiz campanha nos montes e fomos até o proprietário. Ele fez uma proposta na época, 30 mil de entrada e 90 de 3 mil, 300 mil reais para quem vive de fé. E Deus me impulsionou, pode fazer que é meu, não é teu. E nós fizemos. Quando o dia 3 de maio do ano passado, eu joguei para a rede social toda a proposta que o rapaz me ofereceu. Quando o dia 28 de maio, Deus preparou um empresário. Foi lá e pagou os 30 mil. E hoje eu estou na 14ª parcela de 3 mil do projeto. Então, tudo para acolher pessoas, acolher vidas. E estamos lá com 23. Amanhã vai subir mais 2 andarilhos, vai para 25. 25 pessoas que o senhor tirou da rua. Sim. Então, hoje nós estamos lá com 23, vai inteirar 25, né? Que vamos subir com mais 2 amanhã. E hoje terminamos o nosso telhado, onde eu tenho o desejo, né? De acolher até 40 pessoas. Pastor, qual que é a sensação do senhor ir resgatar uma pessoa que supostamente não tem nada, e o senhor vê essa pessoa se recuperando e tendo a vida transformada? Qual que é a sensação? É a melhor sensação que nós temos, sabe, Terremoto? Porque é o teu combustível para continuar. É o teu combustível. Já aconteceu casos de pessoas que nós resgatamos de madrugada aqui em Volta Redonda, de um jovem até mesmo, que estava com uma carta já de despedida da família, que ele ia suicidar. E nós conseguimos tirar ele, coloquei no meu carro, levei até na casa dele, em um dos bairros de Volta Redonda. Ele tinha perdido tudo, tinha perdido o casamento. E ele despedindo de uma filha de 6 anos na época. E eu levei ele, a mãe, quando eu cheguei na casa dele, os olhos da mãe dele estavam inchados. E ela falou, eu estava orando pelo meu filho, e Deus falou que ia usar alguém para trazer o meu filho. E ele já estava preparado para pular do viaduto, ali na linha férrea, no bairro Aterrado, aqui em Volta Redonda. E a Bíblia diz que você lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Passou muito tempo, eu fui ministrar numa igreja, num complexo da Califórnia, né? Ali em Barra do Piraí. E de repente estou vendo um rapaz tocando um instrumento, uma menina louvando, uma criança fazendo coreografia. De repente ele começou a apontar assim para mim, eu não entendia nada. E eu tinha falado para ele que Deus falou que ia restaurar o casamento dele. Aí ele falou assim, eu sou aquele rapaz que queria suicidar. A minha esposa está aí cantando e minha filha está fazendo coreografia. Então quando você vê isso daí, é Deus dizendo para você, você não pode parar. Porque você como ser humano, às vezes com algumas dificuldades, pode acontecer de você querer parar. E o senhor já teve vezes que já tentou parar? Sim. Mas o que te prendia? Porque nós como seres humanos, nós temos que aprender às vezes lidar com algumas oposições. E às vezes palavras te ferem, né? Mas eu me lembro que quando eu pensei em parar, eu fui numa célula ministrar e eu falei com Deus que eu queria ouvir de um profeta, né? Uma palavra da parte de Deus. Eu orei de madrugada, Deus se silenciou. E eu fui para essa célula e de repente eu saí de lá assim, bem triste, que não aconteceu
da forma que eu queria que Deus fizesse. Eu vim pro bairro Retiro, encostei na minha caminhonete missionária, ali no Retiro, próximo a uma loja de calçados. E eu fui até o banco para tirar um extrato e de repente alguém começou a me gritar. Um rapaz meio gritando, meio desorientado. Falei, meu Deus, o que é? Eu vou parar, eu corro? Fiquei meio na indecisão, né? E quando ele se aproximou de mim, ele falou, não para de evangelizar pelas madrugadas. Porque o Senhor me enganou numa fila de uma boate, aquele folheto que o Senhor me entregou, chegou em casa, o Espírito Santo falou que eu só teria paz se eu aceitasse a Jesus como Salvador da minha alma. E hoje eu estou firme. Pastor, o senhor falou sobre ministrações, isso aí eu creio que o senhor não sabe, mas o Espírito Santo, ele me selou em uma das ministrações do senhor. Amém, que fico feliz. Eu estava na congregação do Divisa 2, e lá o senhor estava contando a experiência que o senhor teve com a sua filha, contando o testemunho da sua menina. E quando o senhor terminou, a igreja toda comovida, o senhor contando as experiências e tal, e a forma que Deus tratou da sua casa, tratou da sua menina. E o que eu acho interessante é isso, é que quando a gente faz algo para Deus, Deus não deixa a gente desamparado. O senhor, mesmo passando a situação complicada dentro da casa do senhor, o senhor não abandonou a fé e ainda continuava resgatando vidas pro reino. Foi o ano de final de 2013 e o início de 2014, assim. Eu falo pra vocês, foi a época que eu mais preguei. Mas foi a época que eu tinha muitos motivos para parar. Porque quando a enfermidade atinge a tua casa, a tua base espiritual, ela é atingida. Fica balançada. Mas foi o ano que eu mais ministrei. Eu me lembro que eu cheguei a atender, naquele ano, até o final de 2014, 306 agendas. E foi o ano que eu mais tirei pessoas das ruas. Foi o ano que eu mais enfrentei as madrugadas para tirar pessoas das ruas. Por quê? A minha própria filha me impulsionava isso. Hoje minha filha foi curada, vai casar agora em janeiro, para a glória de Deus. E nessa obra missionária eu me lembro que a minha filha sempre teve um desejo de fazer uma faculdade, né, medicina veterinária. E foi aonde me balançou muito, porque eu vivendo da obra, vivendo de doação, vivendo de fé, dependendo que alguém invista em você. E eu falei para Deus que eu não teria condições de pagar uma faculdade de minha filha. E minha filha sempre falou, pai, eu não pedi o Senhor, eu pedi Deus. Deus é dono de todas as faculdades. Eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que Deus vai fazer a dele. Hoje a minha filha está indo para o 7º período de medicina veterinária sem pagar R$1 por mês. É Deus, cara. É quando a gente faz pro reino. Faz pro reino. Deus paga e paga bem. É o lançar o pão sobre as águas. Lançar o pão sobre as águas. Né? E isso tudo que o Senhor fez reflete na sua descendência também. Isso. É um legado que o Senhor deixa, né, o pastor? Porque não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu oro assim, falo assim, Deus, me dê um coração missionário, porque também não adianta a gente querer fazer sem ter a vocação. Foi o que a gente falou no início, porque tem que amar isso, entendeu? É muito além de um chamado, é amor às almas. Amar vidas, né, Terremoto? Eu me lembro que você pode perguntar a qualquer da minha família, isso que eu tô falando aqui, tanto da área da minha família, dos meus pais, tanto da área da família da minha esposa. Eu sou esse Elias aqui. Eu não consigo me alimentar bem se eu souber que alguém está passando necessidade. Eu não consigo. Portanto, quando eu saio, minha família, contanto, eu tenho um concunhado muito amigo, que é mais do que amigo, né, um irmão, e ele fala, hoje Deus tem que tirar os moradores de rua da sua frente. Porque eu não consigo, eu sinto o que ele sente. Eu me lembro que uma época eu vi os moradores de rua sendo ignorados,
Eu falei, Deus, eu quero ver como é que é isso na pele. E eu ministrei muitas cidades. Uma parte do meu ministério eu ministrei vestido de mendigo. Que isso? Preguei várias mensagens minhas em várias igrejas. Em algumas igrejas eu fui vestido de mendigo para mim saber esse amor que as pessoas falam. Porque você falar de amor é uma coisa. E muitas pessoas foram reprovadas. De igrejas que eu tinha ministrado mais de 10 vezes, vestido de terno e gravata. Quando eu cheguei de mendigo, não me conhecia, eu fedendo, e alguns gritavam, põe pra fora. Porque eles não sabiam que eu era o pregador, somente o pastor sabia. Que isso? Então eu experimentei isto. E foi várias ministrações minhas que eu ministrei vestido de mendigo. Então vai muito além do falar. Muito além do falar, eu experimentei isto. Eu sei que é sentar numa calçada, comer um marmitex com um morador de rua. Eu sei hoje, Terremoto, Elias, de resgatar um camarada, e quando ele chega lá no projeto, às vezes tem arroz e feijão, macarrão, as comidas simples, e dele chorar, agradecer a Deus. Por muito tempo ele não comeu uma comida fresquinha, limpa, boa. Está entendendo? Dele deitar no colchão que eu ganhei de doação e ele parecer que está na cama mais nova do planeta. O cara chora por ele ter um colchão naquela noite para dormir, de não estar num papelão frio. Isso para mim isso aí é um exemplo de vida. É um exemplo, porque muitas vezes eu falo de mim, que a gente reclama por pouca coisa. Pouca coisa. E tem tantas pessoas que, no caso, necessitam muito mais do que a gente, não estão reclamando e são muito mais gratos pelo aquilo que tem do que a gente. Com certeza, eu me lembro que quando eu ganhei a primeira caminhonete de um empresário, que eu ganhei essa caminhonete fazer a obra missionária, minha primeira viagem foi para uma casa de recuperação lá em Espírito Santo, aonde Deus mandou levar alimentos, porque essa casa de recuperação trabalhava com as pessoas da Cracolândia ali, de Espírito Santo, Vila Velha, toda aquela região. E eu me lembro que eu falei, Deus, eu quero levar 20 cesta básica. E a minha casa, eu vim ter uma sala para curtir com a minha família agora, depois de 21 anos de casado. Estou com 25 anos de casado. Porque minha sala era um depósito de doações para ajudar pessoas. Você tá entendendo? Então, se você não tiver uma esposa que compreende isto, ou uma família que compreende, como é que você faz? Nós não tínhamos, a nossa sala era um depósito de doação de alimentos, às vezes de roupa, para ajudar quem não tinha. E eu me lembro que nós fomos juntando alimento, e quando deu na semana da viagem, juntou a minha sobrinha, com as minhas filhas, minha esposa, e nós fomos a montar a cesta básica, deu exatamente 20 cesta básica. 20 cesta básica deu. E eu me lembro que isso foi numa terça-feira. Quando foi quarta-feira, eu acordei para resolver algumas coisas. Deus falou comigo, leva um par de sapato novo. Falei, Deus, o que eu tenho não é novo. Leva um par de sapato novo. O Espírito Santo falou comigo. Aí eu peguei, orei a Deus, porque quando Deus falou que eu tinha que levar esse par de sapato novo para essa viagem missionária, para levar essas doações até esse projeto ali, Espírito Santo, eu dobrei o meu joelho e orei a Deus. Quando eu orei ao Senhor, na época, o saudoso irmão Romero, que era dono de 2 sapatarias no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, chegou uma mensagem dele para mim. Falou, pastor, Deus mandou te doar 7 pares de sapatos novos. 7 pares, cara. Hoje ele tá na glória, né, o Romero. Peguei a minha esposa, fui direto pro Santo Agostinho. Lá pro bairro Santo Agostinho, peguei os sapatos. Números grandes. E quando eu fiz a minha viagem, né, no dia seguinte, deixei meus pais numa cidade de Espírito Santo e prossegui minha viagem até Vitória. Espírito Santo é Cariacica. E quando eu cheguei lá, falei com o pastor que eu tinha ido, não tinha ido com as mãos vazias, cheguei à noite. Ele começou a chorar porque tinha acabado os alimentos da casa de recuperação. E isso ninguém sabia que o senhor estava chegando? Não. Ele sabia que eu ia, mas não sabia que eu estava levando o recurso, né?
Quando eu cheguei na igreja dele, ele me mostrou a mensagem do obreiro: pastor, vai para os mercados amanhã que o nosso alimento acabou. E eu cheguei com 20 cesta básica. Isso foi numa sexta-feira à noite. Quando foi sábado de manhã, nós fomos pro projeto descarregar. Quando é muito normal nas casas de operação, quando você chega com a caminhonete de doações, os alunos já vêm, porque sabem que é bênção. E nisso veio um rapaz alto, né? Um mulato alto. E já estava na Cracolândia há muito tempo, com mandarilho. E quando ele pegou a cesta básica, ele colocou no ombro para carregar, ele viu a caixa de sapato. Aí ele começou a chorar. E ele pegou a cesta básica e colocou perto do pneu da caminhonete. E chorando. Aí ele abraçou aquela caixa de sapato. Falou assim: Deus, na terça-feira eu escrevi uma carta para o Senhor. Que no meu aniversário eu queria um par de sapato novo. E hoje é o meu aniversário. O Senhor trouxe o par de sapato novo. Cara, mano, é assim, é gratificante. É algo inexplicável. Você não tem como explicar Deus. Por que você não tem como? Imagina que ele falou assim: Deus, mais de 4 anos como morador de rua, tinha mais de 6 anos que ele não sabia que era calçar um par de sapato no pé, cara. Quando calçava era rasgado, entendeu? E ele falou: Deus, eu queria um par de sapato novo. Me dá de aniversário. E no sábado era exatamente o dia do aniversário dele. E ele começou a chorar, mostrando que par de sapato é igual um troféu para Deus, cara. Ali você não resiste, você que ama almas, ama a vida. Cara, você não tem explicação. Você parece chegar lá no céu e falar: Deus, pô, o Senhor é fera mesmo, que não tem como. Pastor, é muito comovente, é emocionante, porque o senhor vive isso na pele, né? Vivo. O senhor sente isso. Já teve alguma vez, pastor, de o senhor querer ir em algum lugar, querer fazer alguma coisa, e o próprio Deus fala assim: não vai, não faz? Já aconteceu. E o senhor depois descobriu o motivo? Sim, já aconteceu até mesmo em alguma comunidade, né? Daquele dia Deus me levar até me conduzir para outros lugares. E de repente, naquele mesmo noite, ter acontecido algumas fatalidades nesse lugar. De eu ver que foi, sim, livramento de Deus, entendeu, terremoto? Mas também já aconteceu de eu terminar o meu trabalho, que geralmente era 3, 4 da manhã, e Deus falava: volta. E eu voltar e ter que resgatar algumas pessoas, às vezes muito machucadas, às vezes. Você tá entendendo? Assim, já aconteceu. Já aconteceu de Deus te direcionar. Agora já me direcionou no Rio de Janeiro, às vezes, por um casal, e hoje eles são salvos, estão na igreja, aceitou Jesus. E já aconteceu de Deus falar: não vai, eu não ir. E depois acontecer alguma situação. A gente vai chegar ao fim dessa edição, pastor. Para todas as pessoas que estão nos assistindo, pastor, eu quero que o senhor dê um conselho e deixe uma palavra para todas as pessoas que estão nos assistindo. A minha palavra para todos vocês, aqueles que amam almas, aqueles que amam vidas, ou talvez aqueles que por um motivo ou outro parou, pode acontecer. Eu sei que hoje vou falar para milhares de pessoas, né? Eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Primeiro, você que ama a obra missionária, é você acreditar no teu chamado, é você acreditar que quem te chamou é fiel para cumprir todas as coisas. E para você que por um motivo está parado ou desistiu por alguma palavra que lançaram contra você, a minha palavra é essa: levanta, ergue a tua cabeça, porque aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o final. Mas uma palavra que eu tenho para você, que um valente só é valente quando não chega outro valente, e Jesus chegou na tua vida.
Então o adversário não tem mais autoridade contra você. Deus te abençoe. Aleluia. A gente fica por aqui, viu? Compartilha, curta, manda para sua família, tá? E eu torno a repetir, se vocês quiser ser um abençoador desta obra, tá? Pastor Elias Lopes. Pastor, fala aí uma rede social que eles podem te encontrar. Tem o Facebook, né, que é Elias Lopes e Rosilane, que é o nome da minha esposa, que é o mesmo Instagram também. Sim, sim. Que é o mesmo Instagram. Né, Elias Lopes Rosilane, que é o Facebook e o Instagram. Nessas duas redes sociais, quem quiser entrar em contato consegue falar Fala diretamente comigo e vai ver os nossos vídeos, né, dos nossos projetos, as fotos dos nossos projetos, e vai estar o meu WhatsApp lá também, né? Meu contato. Glória a Jesus. Olha, que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde no nome de Jesus. Que venha nascer no seu coração um desejo missionário, uma semente e que de verdade nós venhamos amar missões, tá? Ficamos até aqui e que Deus te abençoe. Até a próxima. Nós estamos no Vertical Podcast. Deus abençoe. No nome de Jesus. Amém.